Voltamos, meus amados irmãos, com o programa Toca o Clarim, edição 906, ano 16, e o tema, uma igreja bem doutrinada. Na palavra de Deus, nós encontramos a base, os fundamentos, a segurança, o esteio, para estarmos firmes, para resistirmos o que aparece. Nunca faltou perturbação no meio do povo de Deus. Quando não tem perturbação interna, tem externa. Deus falou com Moisés e tirou o povo do Egito. No deserto não tinha praticamente inimigos externos, mas surgiu os de dentro de casa. Coré conseguiu alguns parceiros de maldade e fizeram um estrago grande. Foram para o inferno vivo, desceram para a caixa-prego com tudo. Mas aconteceu. E é bom a gente saber, aquele profeta era Moisés. E aquele homem falava com Deus. Aquele homem estava cheio da graça de Deus. Aquele homem tinha uma chamada bem maior do que qualquer um de nós. Mesmo assim, os inimigos se manifestavam e perturbavam a sua missão. E foram 40 anos de sofrimento para Moisés no deserto. Entrou na terra prometida, a nação entrou na terra prometida sob o comando de Josué e nunca faltou problema. Quando a igreja de Jesus Cristo foi instituída, também começaram os problemas. E, devido aos problemas, foi necessário a mão firme dos servos do Senhor para conduzir a igreja bem no caminho e, portanto, o nosso tema hoje, uma igreja bem doutrinada. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 14 a 31. Nós precisamos ler a palavra e aprender para também ter discernimento. Uma igreja bem doutrinada não se rende às novidades. Infelizmente, hoje é uma tragédia. Arrebentaram a Assembleia de Deus com novidade. Aqui tem um curso de pai, curso de mãe, e depois não tem um curso para você criar vergonha na cara, não, e saber que quem pare tem que criar, quem gera tem que cuidar. Então, é por aí. A leitura é esta, Atos dos Apóstolos 15 e 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos,
aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Bendito Deus, Pai bondoso e santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado pela leitura em Tua santa palavra e abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos internautas, guarda os nossos irmãos, opera em cada vida, em cada coração, Pai. Senhor querido, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, indispensável para a nossa saúde espiritual. A palavra de Deus é quem nos fala da salvação. Jesus Cristo foi prometido há milênios de anos. Não tinha, o nome não era revelado, só foi revelado quando foi gerado. Mas Deus tinha prometido, desde o princípio, enviar a redenção. E na primeira menção que Deus faz deste socorro espiritual, ele chama de semente da mulher. A palavra de Deus, na sua santidade e grandeza, se antecipando que o Senhor Jesus não teria um pai humano, seria o Filho de Deus e o Filho do homem. Seria o Filho de Deus como um ser eterno e seria o Filho do homem por humanizar-se. Portanto, meus amados irmãos, a boa doutrina, desde os princípios, desde os primórdios, e a Igreja do Senhor Jesus, ela aprendeu isto, ela ouviu, ela veio a existir por causa desta intervenção divina e nós temos necessidade de aprender. O nosso tema, uma igreja bem doutrinada. Esta leitura, meus amados, fala sobre um problema que havia no surgimento da igreja gentílica. Os judeus, mais do que natural que os judeus tivessem aquele pensamento, porque a religião se sobrepõe à nossa inteligência muitas vezes, e os judeus, não convencidos pelo Espírito Santo e tão convertidos, admitiam que era necessário os gentios primeiro virarem prosélitos. Eles queriam que fosse assim.
Os gentios deveriam se tornar prosélitos, portanto, passar pelo judaísmo, do judaísmo vir para a igreja. É como se Deus precisasse de uma autorização judaica para salvar os gentios. E houve uma perturbação lá em Antioquia. Eles estavam perturbando as pessoas. Você agora está participando aí da igreja, se dizendo povo de Deus e não mudou nada? Pois tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar a lei, tem que se envolver na sinagoga. E os discípulos de Jesus ficaram no prejuízo. Os discípulos que estavam trabalhando viram que havia uma perturbação dos judaizantes. É daí que surge a história dos judaizantes, que eles queriam que as pessoas primeiro se tornassem participantes da sinagoga para depois experimentar o poder de Deus. E não é. Deus não deve homenagem a ninguém. O nosso Senhor, como Rei da Glória, ele é soberano para agir. Ele faz por bondade. Ele se revela aos homens por bondade, ele dá oportunidade. É a bondade de Deus, mas não a bondade de Deus. Então, Deus não precisava de autorização da sinagoga para salvar alguém da cidade. E o Tiago foi o homem que estava liderando a igreja em Jerusalém, e ele diz, aqui é ele que fala no versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. O Simão é o Pedro. Simão foi um instrumento de Deus para levar a palavra lá em Antioquia, para levar a palavra lá. Eles tiveram a oportunidade de ouvir aquele homem falando, pregando. Então, meus queridos, lá em Cesareia houve isto, em vários lugares. E com o problema surgindo, o Simão relata a experiência ruim que a igreja está sofrendo por causa dos judaizantes. E o Tiago ouviu todo o relato e agora ele está falando com a assembleia local para tomarem a decisão, o que nós fizemos a leitura. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Na casa do Cornélio, Simão disse, olha, eu fiquei maravilhado, porque não houve diferença entre um judeu que nasceu nas biqueiras da sinagoga, ouvindo falar do Senhor Deus todo o tempo, e foi batizando, essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, não houve a menor diferença daquele soldado que se converteu na hora, e foi batizado com o Espírito Santo e ficou do mesmo jeito. Não houve a menor diferença, ou seja, Deus não tratou diferentemente um grupo e um subgrupo, uma igreja e uma subigreja, uma nação e uma raça e uma subraça. Não, Deus tomou um povo para o seu nome. Expressão muito linda de Tiago, irmão de Jesus. No versículo 15, Tiago, que era um judeu conservador, conhecedor, ele diz, com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai recorrer à escritura do Antigo Testamento para justificar os acontecimentos do Novo. E ele vai se referir a uma promessa que Deus faz. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Estava caído, sim. Estava caído o tabernáculo de Davi. A adoração era feita sem o critério bíblico. A escolha dos sacerdotes estava sendo política e não mais como era antigamente, como é bíblico. Os fariseus, se sentindo o rei da cocada, fazia o que queria e humilhava as pessoas que não aceitavam suas regras. E, portanto, Tiago recorre às Escrituras e fala da promessa de Deus,
de restaurar, de restabelecer, de renovar, de reedificar o tabernáculo de Davi, que estava em ruínas. E qual é a finalidade de Deus? Em associar a necessidade de restauração do tabernáculo de Davi com tomar um povo para o seu nome, nas palavras de Tiago. Versículo 17, Atos 15, 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e para que os gentios invoquem o nome do Senhor. O Senhor que fez todas essas coisas. O Senhor que fez todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o Criador dos gentios. Os judeus se sentindo especiais, e na verdade eram, e na verdade são, mas Deus não tem necessidade de autorização de ninguém para agir. O nosso Deus age pelo seu poder, pela sua grandeza. O nosso Deus age soberanamente. E no versículo 18, Tiago diz que estas obras de Deus são conhecidas desde o princípio do mundo. Com isto concorda Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse terra, antes que houvesse mar, antes que houvesse plantação, antes que houvesse o homem, antes que houvesse qualquer coisa material aqui, Deus já tinha, no seu propósito, sacrificado o seu cordeiro, o seu filho, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Deus trabalha com o tempo à sua disposição. Deus não espera mudar o calendário para saber o que está acontecendo. No versículo 19, meus amados irmãos, o apóstolo Tiago, como foi chamado de apóstolo por alguém, muito embora ele fosse apenas o irmão do Senhor, mas Tiago foi aqui quem tomou as iniciativas com os outros, e ele diz, por isso julgo. Aqui no versículo 19, quero chamar a atenção de vocês para a humildade deste homem. Ele era irmão de Jesus Cristo, ele era filho de Maria, ele era da família judaica, ele era um grande líder naquele lugar. Ninguém podia questionar, porque ele havia se convertido depois da ressurreição de Jesus Cristo, e ninguém podia duvidar da sua verdadeira fé. Mas mesmo assim, olha, escutem as palavras dele, versículo 19. Por isso, julgo. Ele não diz, eu determino, eu mando, eu ordeno, eu decreto. Não, ele diz, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Quando nós aprendemos com Jesus, nós praticamos bem a palavra. Uma igreja bem doutrinada começa pelo líder. E quando o líder é um doutrinador, pode até ter, lá a segunda categoria, terceira categoria, pode até ter gente sem futuro, mas é se quiser. Eu, por exemplo, e para a glória de Deus, que eu não tenho virtude pessoal, a minha única virtude é ser crente em Jesus. Mas uma igreja que eu dirijo, não tem espaço para um crente idiota. Não tem espaço para um crente metido a otário, perguntando besteira, fazendo besteira, andando por aí. Pode cair, pode pecar, pode morrer, porque a gente está sujeito. Mas ser idiota, procissão de idiota, atrás de demônio, atrás de aprender besteira, atrás de unção, da vaca preta lá, a oração da cabra preta. Não tem. Quem aprende comigo, através da palavra, fica imunizado contra essas coisas. Uma igreja bem doutrinada é uma bênção. É uma bênção. As pessoas se tornam conscientes, dignas do nome de cristão. O versículo 20, meus amados irmãos, aquela decisão de Tiago, juntamente com os demais, ele diz no versículo 19, julgo que não se deve perturbar, mas, versículo 20, escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, ídolo é uma praga,
contaminação, fornicação, todo tipo de prostituição. Aqui está como fornicação, mas a fornicação é o pecado sexual entre solteiros. Mas, neste contexto de Atos, nesse texto de Atos 15 e 20, fornicação aqui é prostituição generalizada. Tanto faz de solteiro com solteiro, casado com casado, é fornicação de modo geral, ou seja, pecados carnais. Contaminação dos ídolos, pecados espirituais ou imundícies do espírito. Fornicação, pecados carnais. E do que é sufocado e do sangue. Eram coisas não vitais, mas necessárias. Porque o sufocado, a carne sufocada, ela podia reter enfermidades. E Deus é zeloso do seu povo. Deus orientou que não comesse carne sufocada. E os judeus não comiam, e o Tiago diz, é bom a gente orientar que não comam, para evitar mais dificuldade de relacionamento. E que se abstenham do sangue, porque no sangue era vital a questão. As nações pagãs comiam sangue, bebiam sangue, e Israel tinha o sangue como um elemento de muita importância, porque o sangue é a vida está no sangue, e Deus preservou o seu povo de banalizar a vida, e matar assim, e comer sangue. Então, Deus queria, de alguma forma, ensinar, doutrinar previamente que aquela nação seria salva pelo sangue. Então, não devia comer sangue. No versículo 21, o líder espiritual, Tiago, diz, Moisés é lido. Não se preocupar com Moisés, não está atrás de coisas de Moisés, porque Moisés é lido desde os tempos antigos, em toda cidade é pregado, em cada sinagoga lê os textos de Moisés, a lei de Moisés. Então, gentios não precisam serem obrigados a buscar primeiro Moisés, conhecer Moisés, circuncidar por causa da lei. Gentio está livre disto. Eles não precisam disto. Gentios, já ficou claro, quando Deus batizou eles com o Espírito Santo e não houve diferença entre eles e nós, ficou claro. Aí no versículo 22 ele diz, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos e a toda a igreja. Olha que coisa linda, meus irmãos. Uma igreja bem doutrinada, podendo opinar, podendo dar opinião, participando. Uma igreja bem doutrinada, participante. Pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e à igreja. Eleger homens e enviá-los com Paulo e Barnabé. Aí enviaram 2 indivíduos de dignidade, com fé, o Barsabás, o Judas Barsabás e o Silas. Eles descrevem estes homens como distintos, homens com destaques, homens que se destacaram entre os irmãos, e se destacaram pela dignidade. Agora, esses homens foram levando as cartas, acompanhando os apóstolos. Eles foram acompanhando Paulo e Barnabé, e foram levar essas cartas. Eles foram levar essas cartas para levar os anciãos para entregar lá. Levaram para os gentios. E no versículo 24, o Tiago diz, porquanto ouvimos que alguns saíram daqui, estão perturbando com palavras, transtornando as vossas almas, dizendo que é necessário circuncidar, guardar a lei, e nós não mandamos isto. Não estamos de acordo com isto, não orientamos nisto. Aí se reuniram e certamente, no versículo 25 diz, pareceu bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já provaram a sua lealdade e fidelidade a Jesus. Versículo 26, já expuseram suas vidas
pelo nome de Jesus. Então enviaram Barnabé, Paulo, e com eles os 2 de Jerusalém, o Judas e o Silas. E no versículo 28, melhor ainda, a redação linda, bela, diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum encargo a mais, senão estas coisas necessárias. Aí repete, com outras palavras, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, imundícies do Espírito, do sangue que Deus tinha orientado lá desde o começo, da carne sufocada, para evitar tanto problema com a sinagoga, quanto também não desprezar a orientação divina, e da fornicação, toda forma de prostituição. No versículo 29, ele conclui dizendo: das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Não tem uma única imposição, meus irmãos. Não tem uma única imposição, só orientação. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor pela sua igreja. O versículos 29, ali o versículo 30 e 31 diz: tendo eles então partido, se despedido, foram para Antioquia, ajuntaram a multidão e entregaram a carta. E quando eles leram, se alegraram pela exortação. É um alívio quando você é exortado pela palavra, instruído de uma forma maravilhosa para o seu bem. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe os nossos instrutores, que Deus abençoe nossos pastores, que saiam da casca, que façam um trabalho sério e digno, orientando o povo de Deus. Orientar é necessário. Uma igreja bem doutrinada não se envolve em inventos de doutrina, não se envolve em baboseiras que apareçam. Está aí o mundo neopentecostal, neopenteconada, isso é uma desgraça. Negam as escrituras, negam o poder de Deus, negam a santidade, negam a verdade e faz jogada com a ignorância dos outros. Que Deus tenha misericórdia dos que estão se envolvendo com este tipo de fraude. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pela tua igreja, pelos nossos ajudadores. Recompensa cada um com a bênção dos céus. Pai querido e santo, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com a apresentação do programa, na quarta etapa, uma edição dos Senhores. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.